Fala, povo de Deus! Começando mais um Impacto, chegando diretamente daqui, da Cristo Vive São Paulo, para sua casa. Vamos juntos hoje crescer mais uma vez, mais um dia juntos, na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o Bispo Fernando Brant e estou aqui com a mesma missão de sempre, desde o início, trazer para você conhecimento que agora vai alimentar o seu espírito. Você que está pela TV Milagro, estamos agora entrando nessa programação para, como eu disse, alimentar o seu espírito, para que você receba de Deus um alimento sustante, para que você possa desfrutar aqui nessa terra de uma vida abundante. Afinal de contas, Jesus disse: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Se você nos acompanha pelo YouTube, quero lembrar que essa é a hora de você curtir esse vídeo, de você comentar, faça alguma pergunta, deixe algum comentário aqui, alguma sugestão. Então curte, comenta, compartilha para que outras pessoas possam receber também todo este impacto. Por que impacto? Porque a palavra de Deus, aquilo que está na sã doutrina, a graça de Deus é impactante. E nós estamos dentro do pacto, essa é a nossa missão, trazer as verdades bíblicas, porque quando eu conheço as verdades bíblicas, isso me dá autoridade, isso me dá nexo na vida. As pessoas andam uma vida sem nexo, as pessoas andam de um lado para o outro, guiadas, como diz a palavra, por qualquer vento de doutrina. Esse homem não recebe coisa alguma do Senhor, é isso que diz a palavra. Mas nós somos guiados pela sã doutrina. Então, quando nós recebemos a palavra da graça de Deus, nós passamos a viver uma vida que passa a ter nexo. E é para isso que eu estou aqui com você. Então, quem não entende essas verdades fica adormecido na vida. Que verdades? Essas que eu tenho trazido a cada impacto e as que eu vou trazer hoje. Então fica comigo até o final, porque juntos nós vamos aqui ferver, vamos aqui pegar fogo, porque a Bíblia diz que os mornos estão a ponto de serem vomitados da boca do Senhor Jesus Cristo. Vamos pegar fogo para a honra e glória de Deus. Eu disse que quem não entende essas verdades bíblicas, essas pessoas ficam adormecidas em suas vidas. Então, estes ensinos são fundamentais para que você possa agora desfrutar de uma vida abençoada. Quem não entende a palavra de Deus, vou afirmar mais uma vez, sabe? Quem não entende os mistérios, como nós vimos no programa passado, os mistérios da palavra, os mistérios da Bíblia, fica adormecido espiritualmente, fica com um véu em seus olhos espirituais, sabe? Fica com os seus ouvidos totalmente fechados e nunca conseguem, nunca se sentem, melhor dizendo, perfeitos. E é isso que a lei faz. Por isso que aqui no Impacto eu trago sempre verdades, por isso que aqui no Impacto eu trago sempre conhecimento bíblico, para que você desfrute da plenitude de Deus em sua vida. E você precisa desenvolver essa consciência. Hoje eu quero que junto comigo, você, nós possamos desenvolver esta consciência, uma consciência plena. Porque se a consciência não está boa, se a consciência não está limpa, eu quero que você pare para pensar: como é que eu vou me sentir perfeito? Se eu não tenho uma consciência boa, se eu não tenho uma visão boa, se eu não me olho ao espelho, ao me olhar ao espelho, se eu não vejo a minha real identidade, se eu não enxergo aquilo que Cristo me criou, a minha essência, como é que com esta consciência distorcida, suja, que não está limpa, como é que uma pessoa pode se sentir boa, pode se sentir aperfeiçoada? É impossível. Então é assim que, infelizmente, muitos dos nossos irmãos estão vivendo em um sistema legalista. Estão vivendo de obras mortas. Princípios elementares que a palavra de Deus diz que foi Cristo que trouxe, mas que é para ser deixado de lado. Como é que é? Vai no Impacto Passado que você vai entender que eu falei sobre isso. Como é que eu escuto o Impacto Passado? YouTube Cristo Vive SP. Tem uma playlist lá, é só você procurar playlist, né? Impacto no nosso canal Cristo Vive SP e todos os programas estão lá armazenados. Então é assim que, infelizmente, eu estava dizendo, uma pessoa na lei se enxerga, se vê, nunca tá bom, sabe? Ela paga o preço, ela faz campanha, ela faz vigília, mas ela nunca está boa, porque ela não tem essa consciência. E eu quero começar chamando a sua atenção ao que Paulo escreve aos Romanos. Então, pega a sua espada aí, vamos ler o que Paulo escreve em Romanos 10, verso 2, ele diz assim: porque lhes dou testemunho de que eles, quem são eles? Os legalistas. Paulo fala: eu dou testemunho de que os legalistas têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Eles têm zelo, mas eles não têm o entendimento. E é exatamente assim que nós podemos hoje constatar que continuam os nossos irmãos legalistas. A pessoa, ela pode ter muito zelo, mas infelizmente ela não tem o entendimento, porque o entendimento vem através do conhecimento bíblico. E se você não lê a palavra, se o Espírito não revela, o conhecimento não vem.
Por isso a gente tem que pregar para que essa ação, para que essa obra do Espírito possa acontecer. Então eu acredito, eu vou falar aqui honestamente, que alguém que se propõe, que se dispõe a fazer 40 dias de jejum, alguém que se dispõe a fazer 15 dias de vigília, algo interminável, alguém que se dispõe a subir a um monte, a pagar o preço, eu acredito honestamente que essa pessoa faz isso com amor. Ela faz isso com um zelo. Mas qual que é a verdade? Acabamos de ler, não tem conhecimento algum. Então essa pessoa não sabe de fato o que está fazendo. Ela está vivendo de forma robótica, de forma religiosa, de forma congelada. Não tem a consciência, não tem um conhecimento do que está fazendo. Ela não sabe que tudo isso que ela está fazendo é em vão, que não presta para nada, são rudimentos de obras mortas. Então, por exemplo, se a pessoa está lá fazendo um jejum, está fazendo um jejum para buscar o poder de Deus. Se ela faz isso, é justamente porque ela não conhece o que a Bíblia diz. Ela não conhece o que Paulo escreve aos Romanos 8:31, que ele diz assim, ó: que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Que diremos, pois? Deus é por nós, quem será contra nós? Então, se Deus é por mim, se Deus é por você, para pensar comigo, por que eu vou passar fome para buscar o poder de Deus? Não faz sentido algum. Não faz sentido eu passar fome, eu deixar de me alimentar para buscar o poder de Deus. Sabe, se Ele é maior do que tudo nessa terra, se Ele está em mim, se Ele está em você, para que nós vamos jejuar? Para que nós vamos pagar um preço se o poder dEle já opera em nós? Então jejuar é ter zelo sem entendimento. A partir de hoje, entenda isso, você não precisa jejuar. Jejuar é uma pessoa que tem zelo, mas como nós vimos Paulo falando, não tem o entendimento. E isso é um rudimento de obras mortas, isso não presta para nada. A pessoa pode falar assim, mas quando eu jejuo eu me sinto fortalecido. É isso que você pensa? A Bíblia diz, eu tudo posso naquele que me fortalece. Se a Bíblia diz que eu tudo posso naquele que me fortalece, eu já me sinto fortalecido. Não tem nada que eu possa fazer que vá me trazer uma força, porque a força que está em mim é a força do poder de Deus. E a Bíblia diz, eu tudo posso, Paulo diz, naquele que me fortalece. Então já fomos fortalecidos. Então dizem que se a igreja não jejuar, é o que diz a tradição, se a igreja não jejuar, sabe, o diabo ele vai poder destruir a igreja, o diabo vai poder destruir a sua vida. Para pensar, você acha que isso é verdade mesmo? Será que se a igreja não jejuar, o diabo tem então um poder de destruir a igreja? Olha, que loucura! É loucura, mas muitos líderes têm falado isso sobre o altar, sobre altares ali em nome de Deus. E eu quero mostrar para você mais um respaldo bíblico. Agora em Hebreus 2,14, que diz assim, visto pois que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Olha o que você leu, grava esse versículo, pegue sua Bíblia, sua espada e leia lá, Hebreus 2,14. Destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. A pergunta que vem é, ele destruiu ou não destruiu? Destruiu. Então, destruir-se, aqui que nós acabamos de ler a palavra falando, do grego, a palavra original é katagel. O que significa a palavra katagel? Significa que Deus amarrou o diabo, que Deus limitou o diabo, que Deus impediu o diabo de chegar até as nossas vidas. Deus impediu o diabo de nos tocar, porque está escrito, aquele que é nascido de Deus, Deus o guarda e o maligno não lhe toca. O diabo não pode tocar porque Deus te guarda. Se você nasceu de Deus, se você confessou o Senhor como seu Salvador, o diabo não pode tocar na sua vida. Alguém vai falar, mas e quando eu vejo lá na televisão o povo que entrevista o diabo? Deixa eu te falar uma coisa. Ou é show, ou é algo ali que acontece com pessoas que não foram salvas. Porque quem nasceu em Deus não pode ser possuído por Satanás. Então a igreja não precisa jejuar para vencer o diabo, isso não tem nada a ver. A igreja, ela foi comprada com um sangue santo, o sangue da conquista, o sangue de Jesus Cristo. O diabo não pode, amados, prevalecer contra nós. Olha, eu não sei o que falaram para você até hoje, o que você escutou aí, mas a verdade é que Deus te ama, Deus te guarda e o diabo ele não pode tocar. Não tenha medo de Satanás. Não tenha medo de viver dessa forma, com essa confiança, porque isso foi conquistado na cruz do Calvário por um preço, por um sangue vertido, um sangue santo em nosso favor. E isso nos traz paz. Eu não disse no início que isso traz nexo para a nossa vida? Eu não disse no início que isso aqui traz, sabe, conhecimento, que isso aqui traz respaldo, traz paz para a vida de um filho de Deus? Por quê? Você tem que conhecer a verdade. Está escrito, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará.
Está escrito, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então a igreja não precisa jejuar. Sabe, o diabo ele não pode prevalecer contra nós. Por quê? Porque Deus já venceu em nosso favor. A palavra de Deus diz em Atos 20, 29, eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes que não pouparão o rebanho. Aqui Paulo escrevendo, dizendo isso, ó, depois da minha morte, depois da minha partida, vão penetrar no meio da igreja, no meio de vós, lobos vorazes, eles não vão poupar o rebanho. Então Paulo já estava profetizando, e ele disse isso há quase 2000 anos, e de fato entraram lobos vorazes no meio do rebanho. Você sabe que a nossa luta, pregando essa palavra, é justamente contra muitos desses líderes que na verdade são lobos vorazes que penetraram o rebanho. Por isso eu falei nos programas passados, é um tempo de reforma. Paulo falou, até o tempo de reforma. E nós estamos vivendo esse tempo de reforma. Então ele diz que no meio das igrejas, é isso que está falando na passagem, no meio das igrejas se levantariam homens falando coisas pervertidas. E você precisa entender o que são coisas pervertidas, porque aquele que tem conhecimento, que tem Deus no coração, ao ouvir essa voz estranha, doutrinas vãs de homens, conseguem exatamente ter essa clareza do que são coisas estranhas. O que é coisa estranha? É o que nós escutamos hoje dentro das igrejas. De igrejas, infelizmente, pervertidas. Então, eu quero que você hoje tenha, mais uma vez, paz, porque tudo que nós falamos, tudo que eu tenho falado para você aqui, não são essas coisas pervertidas. O que eu trago aqui é a palavra de Deus, são coisas bíblicas. O que eu trago aqui é a linguagem dos anjos. O que eu trago aqui é a voz de Deus para a sua vida. Agora, eu sei que se você trocar de canal, você vai ver líderes falando, o diabo vai te pegar. Olha, eu vejo a maldição, eu amaldiçoo a sua vida, escreve Deus o nome desse no livro da vida, tira do livro da vida. O que são coisas pervertidas? Eu não tenho o poder de escrever o nome de ninguém no livro da vida. A Bíblia diz que os nossos nomes já foram escritos e de lá ninguém pode tirar. Então o que são isso? São doutrinas de homens. Olha, eu vou agora vender um lenço aqui, esse lenço vai trazer salvação. Como eu disse no programa passado, o pente da salvação. O que é isso? Doutrinas estranhas. Então, você não tem que ter medo de, ao ouvir isso, falar, isso aí não tem nada de Jesus Cristo, isso aí é mentira, isso não é o Evangelho. Lembre-se que eu disse nos programas passados, cristianismo não é uma religião. O cristianismo, ele vai contra todo tipo de religiosidade. E o Senhor nos chamou aqui, estamos no impactante, para falar essas verdades. Eu quero ler com você o que diz a palavra de Deus agora em Atos 20, 30, que diz assim... E que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Isso aconteceu e isso continua acontecendo. Homens se levantaram para arrastar os discípulos atrás deles. Não estão arrastando os discípulos, não estão arrastando as pessoas para Jesus, para trás deles mesmos. Por quê? Porque vem com essas doutrinas erradas, porque vem com essas doutrinas estranhas. E isso, eu disse, já aconteceu e continua acontecendo. Por isso é que Paulo alertou tanto, e nós estamos vendo aqui a palavra nos deixando esse alerta hoje, de que no meio da igreja, no próprio seio da igreja protestante, iam se levantar lobos vorazes. Nós precisamos fazê-los calar. É isso que diz a palavra de Deus. E eu quero que você veja ainda o que a Bíblia diz em Hebreus 9, 10, que diz assim, os quais não passam de ordenanças da carne, baseadas somente em comidas e bebidas, diversas abluções impostas até o tempo oportuno de reforma. Essa passagem tem aqui aparecido nos últimos 2, 3 programas, porque eu tenho falado que é um tempo de reforma. Paulo já alertava, é oportuno que tenha um tempo de reforma. E o que nós estamos fazendo aqui? No século 21, no ano de 2021, estamos aqui empenhados na última reforma protestante. Então, tudo que é ordem da carne, o que são ordens da carne? Vigílias, bebidas, comidas, abluções, batismo nas águas, sábados, montes, jejuns, luas, véus, roupas clericais, né, como dizem. Isso tudo foi imposto até o dia em que haveria uma reforma. E chegou esse tempo. Paulo já alertava isso há 2000 anos lá atrás. Olha, haverá um tempo de reforma. Jesus, ele trouxe a reforma. Quando ele veio na cruz, quando ele encravou ali a lei no madeiro, o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Ele encerrou, cumpriu os 613 mandamentos, fez a sua missão. E aí os apóstolos continuaram pregando até que então, depois Paulo fosse levantado. Então antes da cruz, já estudamos isso, antes da cruz tinham 12. Depois da cruz tínhamos Paulo pregando a graça de Deus. Aí Paulo, ele num determinado momento tem um embate com Pedro. E ele pega e vai lá peitar Pedro, entre aspas, né? Ele fala, por que você sendo judeu...
não faz as coisas de judeu e manda o povo praticar as obras, enfim, dos judeus. Paulo vai ali e a Bíblia diz, nós vimos isso no programa passado, que ele fala diante de todos. Ele pega na frente de todo mundo e fala assim, por que você está mandando o povo fazer aquilo que você não faz? E aí eles têm esse embate, Pedro ali sendo um dos apóstolos que viveu com Jesus, e ele diz depois, porque Paulo fala umas coisas estranhas de entender, mas no final de uma das suas epístolas, Pedro fala, antes crescei na graça e no conhecimento. Ou seja, Pedro tem um entendimento que Paulo foi levantado para pregar para os gentios. Então Pedro foi levantado para trazer o evangelho da circuncisão. Paulo foi levantado para trazer o evangelho da incircuncisão. O problema é que a igreja hoje de Cristo está fazendo uma mistura disso tudo. Então está trazendo coisas da nova aliança, Paulo pregando para a igreja gentílica, estão pegando coisas da lei mosaica, Pedro e os outros apóstolos pregando, e estão pegando coisas ainda muito lá de trás do judaísmo, enfim. Isso não tem nada a ver. Então fizeram uma miscelânea, chamam isso de cristianismo, e na verdade cristianismo não tem nada a ver com isso. Cristianismo não é uma religião, cristianismo é um estilo de vida. E a Bíblia diz que nós devemos viver pela fé, única e exclusivamente por fé. Ou seja, não tenho nada com isso que eu acabei de falar. Vigílias, bebidas, comidas, abluções, véus, roupas clericais, nada disso. Isso tudo foi imposto até um dia de que haveria uma reforma. Então, o que Deus está dizendo à sua igreja aqui na terra? Deus está dizendo que desde que a lei foi dada ao povo judeu, por intermédio de Moisés, por isso era a lei mosaica, desde que a lei foi dada a Moisés para o povo judeu, até a morte de Jesus, foi um tempo de uma dispensação. Já estudamos isso lá no começo. Como é que eu acho isso? Impacto no YouTube, Cristo Vive SP, playlist Impacto. Você vai pegar um monte de programa que eu já expliquei sobre isso. Voltando. Então, isso era um tempo, uma dispensação, a lei mosaica. Agora, Jesus vem, Jesus morre, Jesus ressuscita e aí sim começa um novo tempo. O novo tempo não vem no nascimento de Cristo. O novo tempo vem na morte de Cristo. Inicia-se um novo tempo, uma nova dispensação e se você é alguém que está impactado com tudo isso, comigo você já aprendeu, essa nova dispensação é a graça de Deus, a nova e eterna aliança. Na última ceia, Jesus pega um cálice e ele fala, este é o meu sangue, o sangue da nova e eterna. Ele estava estabelecendo ali a eterna aliança, a graça de Deus. Não mais a lei, não mais sangue de bodes, não mais sangue de touro, não mais sangue de nenhum novilho. Agora eu sou o cordeiro, agora eu me fiz pecador, eu me fiz imundo, mesmo não sendo, para salvar os muitos pelos quais eu escolhi desde antes da fundação do mundo. Então agora, este é o meu sangue, o sangue da nova e da eterna aliança. Jesus estava ali imputando, estava ali, sabe, encerrando toda a lei. E aí, com a sua morte, a lei foi encerrada. Caducou, é o que diz a palavra de Deus. Então, o que eu e você precisamos fazer agora? Se Jesus veio e cumpriu a lei, o que eu tenho que fazer com tudo isso? Com os sábados, as luas, os batismos das águas, os jejuns? O que nós temos que fazer? Nada. Essa que é a resposta. Nós temos que crer na obra da cruz e deixar com que esse tempo, antes da cruz, esse tempo de lei, o tempo da lei mosaica, não permeie a nossa vida. Nós precisamos deixar com que a graça de Deus seja a aliança que de fato vigora e que nós possamos viver debaixo dessa graça. É isso que nós precisamos fazer. Alguém pode falar assim, então isso é muito fácil. Não, não é fácil. Por quê? Porque viver por fé é muito mais desafiador, porque não tem nada para eu fazer. Na lei eu pequei, eu vou lá, faço um jejum, faço alguma coisa, eu aplaco minha consciência, eu barganho com Deus. Agora, na graça não tem nada disso. Na graça nós não vivemos na prática do pecado. Na graça nós entendemos que é um pacto de melhores e superiores promessas. Então se na lei o Senhor ele era rígido ali, o que Deus falava na lei? O que Jesus falava? Se alguém olhar para... Perdão, o que Jesus falava na lei? Na lei, Jesus falava assim, se alguém adulterar ali com a pessoa, tem que ser morto. Não pode adulterar, não pode, enfim, olhar para a mulher do próximo, daquela história. Na graça, Jesus vem e fala assim, antes, se você tivesse um caso com a mulher, você estava frito. Aqui, só você olhar, só de pensar, já adulterou, já pecou. Então, nós temos que entender que a graça é um pacto de melhores e superiores promessas. A lei acabou e agora o que vigora é a graça. E não é porque nós não temos que fazer nenhuma obra da carne, nenhum sacrifício, que isso torna uma melhor do que a outra, no sentido de ser mais fácil ou não. A graça é melhor porque a graça é melhor do que a vida, diz a palavra de Deus. E a graça nos basta. Então nós precisamos ter essa paz nos nossos corações de entender que Jesus veio justamente para que nós não precisássemos fazer todas essas ordenanças. Para que nós não precisássemos fazer tudo que é obra da carne. Isso caducou. Isso não serve mais. O próprio apóstolo Paulo fala que nós devemos colocar de lado os princípios elementares de Cristo. Isso é forte. Falar que temos que colocar de lado
os princípios que Cristo ali... Mas o que é isso? Cristo na carne não deve ser imitado. Oh, que chocante isso. É impactante, essa é a palavra. Cristo na carne, ele não tem que ser imitado. No cumprimento da lei. É lógico que Cristo era um bom líder, Cristo era uma pessoa extraordinária, era o próprio Deus. Agora, no cumprimento da lei, ele não tem que ser imitado. Eu não tenho que imitar Cristo porque ele jejuou, eu vou ter que jejuar. Porque ele se batizou nas águas, eu tenho que porque então ele pôs a coroa de espinho, vamos pôr a coroa de espinho. Então ele se circuncidou, vamos circuncidar todo mundo. Então o povo começa a pegar umas coisas e justifica o imitar a Cristo em algumas obras, mas que não sustenta, nenhum argumento sustenta. Por quê? Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça é todo aquele que crê. Ele morreu no madeiro, encravou a lei lá e, enfim, Catargel, destruiu Satanás e hoje nós somos livres. Então nós precisamos entender que esse é o tempo que vigora, essa é a aliança que vigora. Como eu disse no programa passado, você não vai ouvir o povo falar isso dentro das igrejas. Por quê? Porque o povo está com uma mente congelada, com uma mente cauterizada. O povo está vivendo de forma alienada e robótica. Por quê? Porque isso, infelizmente, é uma brecha que o povo abriu e que Satanás, que vem para roubar, matar e destruir, tem destruído a vida do povo, mesmo dentro da igreja. Não é porque eu tenho uma Bíblia debaixo do braço, não é porque eu vou num culto de domingo que eu desfruto do cristianismo, que eu desfruto da plenitude de bênção de Deus. Eu preciso ter conhecimento. A Bíblia diz que se eu estou debaixo de um ministério legalista, eu estou debaixo de maldição e de morte. Isso é muito sério. Só que qual que é a verdade? Muitos não entendem isso, muitos não pregam sobre isso, mas há um tempo oportuno de reforma. Estamos atuando na última reforma protestante. A pergunta final que vem é: o que eu preciso fazer para que isso aconteça? O que agora nós precisamos fazer para que tudo isso que nós estamos ouvindo aqui a cada impacto possa ser desfrutado? Nós precisamos crer. Crer, porque o justo vive pela fé. Mais uma coisa que nós precisamos fazer: pregar. Por quê? É um tempo de reforma. Alguém pode dizer assim: uau, mas isso é muito forte. É lógico, vai reformar a sua casa. Já viu alguém reformar um cômodo, a coisa está velha, está estragada, você não vai ali começar a arrumar as coisas, passar, deixa eu pintar uma mesa toda quebrada. Não, você precisa jogar fora. Então, quando nós falamos dessa forma firme, é porque é um tempo de reforma. E como reformadores, nós estamos aqui reformando o seio da igreja protestante que está perdida. E olha que coisa séria que o Senhor colocou nas nossas mãos. Nós, num tempo de reforma, não podemos querer falar: ah, mas veja bem, não é veja bem, assim, sim, não, a Bíblia diz, o que passar disso vem do maligno. Então, o tempo de reforma, ele vem com essa intrepidez. O tempo de reforma, ele vem com pessoas que se posicionem em Cristo e na palavra. Não para agradar homens, não para agradar um sistema legalista, não para agradar uma tradição de homens religiosa, porque nós não estamos aqui para agradar a Deus. Paulo pergunta em determinado momento: vocês estão aqui para agradar quem? Aos homens ou a Deus? O que importa a mim, a nós, e eu queria que você se coloca comigo nesse contexto, é agradar a Deus. Então, nós precisamos levantar uma bandeira da última reforma protestante, e eu estou aqui imbuído pelo Espírito Santo, movido, ativado pelo Espírito Santo de Deus, com essa missão de transformar a vida de maior número de pessoas para que pessoas entendam isso e essa reforma comece a acontecer. Aquilo que talvez Lutero fez no passado, depois Calvino e todos os reformadores em 1525 começaram, chega no nosso tempo e com a Igreja de Cristo totalmente distorcida, totalmente perdida. E nós precisamos, como embaixadores de Cristo, levantar a bandeira. Mas a bandeira não é a bandeira do misticismo gospel, não é a bandeira da feitiçaria gospel, é a bandeira da sã doutrina, a graça de Deus, a nova e a eterna aliança. Então, amados de Deus, por que amados? Porque você é um amado, escolhido. Deus te ama. As pessoas não costumam dizer isso, mas Deus te ama, você é um amado, você é uma pessoa que é abençoada por Deus. A verdade é que com a obra de Cristo na cruz, o que Jesus nos disse ali, ó, daqui para trás é judaísmo, daqui para frente é gentilismo, daqui para frente é graça, daqui para trás é lei. A cruz, ela separa a velha aliança da nova aliança. Você tem ouvido eu falar muito disso aqui e é exatamente este conteúdo que você precisa receber e compartilhar para o maior número de pessoas, porque essa é a nossa missão. E eu tenho falado desde o primeiro impacto, que eu tenho visto em 26 anos, pessoas que chegam ao nosso ministério sem menor noção, sem a consciência de tudo isso, sem nenhum entendimento do que são as verdades bíblicas, e ao receber esse banquete, elas começam: uau, mas eu nunca vi isso, onde está na Bíblia? Eu falo: vamos abrir sua Bíblia, vamos lá. Ah, mas eu nunca li isso, nunca nenhum pastor falou. Lógico, se você trocar de canal, você vai ver o quê? Um monte de homem que se diz pastor, contando história, pedindo dinheiro pro povo. Você já viu quantas vezes eu parei aqui para pedir dinheiro para você? Desde o primeiro impacto, me fala. Quantas vezes eu falei: para aqui que agora você vai dar o dízimo, o trízimo, o sei lá o quê, para você ter uma... Não! O dízimo é uma medida santa, nós cremos nisso.
Deus instituiu isso e nós não devemos tocar. Mas isso aí não é o centro de tudo. Só que a igreja colocou o centro de tudo no dinheiro, na fogueira santa, no lenço, no suor. E, infelizmente, nós temos visto a decadência do meio evangélico. Então, eu louvo a Deus por você ter ficado comigo em mais um Impacto. Nós estamos apenas começando. Eu quero encorajar você que é de São Paulo, você que me ouve e que é de São Paulo, venha estar comigo, esteja aqui no nosso ministério de forma presencial. Os nossos cultos acontecem todos os domingos, às 9 horas da manhã. O nosso endereço é a Rua Doutor Pascoal Imperatriz, número 123. Estamos próximos da estação do trem do Morumbi e a estação de metrô Brooklyn. Vai ser um prazer receber você aqui junto conosco. Eu quero convidar você, que é de São Paulo, encorajar, não um convite, eu encorajo você a fazer essa visita, estar comigo aqui, toda a nossa igreja, celebrando ao Senhor Jesus em um culto presencial. Quer nos conhecer melhor? www.cristovive.com.br ou você pode nos seguir nas nossas redes sociais, Instagram, YouTube, Facebook. Como é que você nos acha? Cristo Vive SP. Procura lá, você vai nos encontrar e também faça contato conosco através do WhatsApp. Está aparecendo todos os nossos dados aqui na sua tela. Vai ser um prazer enviar para você conteúdos da graça de Deus. Para mim é sempre um prazer estar aqui com você. Para mim é uma alegria. O meu coração ferve em cada impacto. E eu espero que você esteja aí do outro lado, crescendo na graça e no conhecimento. Não se esqueça nunca disso. O amor de Deus resgata, mas a graça transforma. E essa graça está transformando a sua vida. Sejam bem-vindos ao Impacto. Eu espero você no próximo programa. Eu sou o Bispo Fernando. Graça e paz a todos. Até a próxima. Tchau.